Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem os seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como recuperar o ânimo. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias dicas, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. E gratidão a vocês por me acompanharem aqui na live. Então o tema de hoje é como recuperar o ânimo. E eu busquei no dicionário para entender o que vem a ser ânimo. Ânimo, do latim, vem de ânima, e do grego vem de psique. Em português, o ânimo poderia ser traduzido como espírito, como alma. Então, ânima também antigamente significava ar, respiração, o sopro da vida. Então, o ânimo vem a ser a disposição ou a determinação diante dos obstáculos que nós encontramos. Mas seu significado atual tem base na ideia que a motivação, a força de vontade e os sentimentos fortes vão movimentar o ânimo. E tem um oposto do ânimo, que é desânimo. O desânimo é falta de entusiasmo, falta de vontade, falta de coragem. Então, uma coisa interessante também que eu comentei é falta de entusiasmo está relacionado com desânimo. E o desânimo, do grego, ele significa em Deus, ou seja, in Theos, em Deus. Vem a ser inspiração divina, ou ter um Deus dentro de nós. Então, quando nós estamos desanimados, estamos com falta de entusiasmo, estamos com falta de Deus dentro de nós. E quando nós estamos animados, estamos com Deus dentro de nós. Na verdade, Deus está sempre presente, é que às vezes nós que não nos conectamos com Ele, e aí nós o afastamos, nós mesmos o afastamos. E a falta de ânimo ou a falta de motivação, envolvendo as pesquisas da neurociência, nós vamos ver que nós temos o nosso cérebro, que é uma região responsável também pelas recompensas, mais especificamente uma região chamada núcleo accumbens, que gera prazer. Caso alguém queira se aprofundar mais sobre esse núcleo accumbens, tem esse livro aqui, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Acho que muitos já conhecem esse livro, né, essa obra. Ele é um pouco grosso, mas tem um conteúdo bastante interessante também para pesquisas, para estudo. Então, no nosso cérebro tem essa região responsável pelas recompensas, que gera prazer, ou que produz algumas substâncias que nos dão prazer. E geralmente o que nos dá prazer, nós queremos repetir. E o que nos causa dor, nós queremos evitar. Mas por que às vezes não sabemos por que ficamos desanimados, mesmo quando sabemos que o resultado vai ser bom, que o resultado vai ser satisfatório e vamos ser recompensados? Por que acontecem essas situações? É porque muitas vezes nós estamos vendo apenas o curto prazo. E no curto prazo existe um esforço envolvido, porque nós queremos os resultados, mas muitas vezes nós não queremos fazer esse esforço para conseguir os resultados. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, organizar um armário de roupas. Então, para organizar um armário de roupas, temos que tirar as roupas do armário, separar aquelas que não servem mais, que encolheram nesse período que nós estamos, né? Lavar aquelas que estão com cheiro de roupa guardada, esperar aquelas roupas secarem, passar essas roupas, limpar o armário antes de nós guardarmos as roupas lavadas. Só que para limpar o armário nós temos que separar os produtos para fazer essa limpeza, separar os panos e executar a atividade. E assim nós separamos as roupas e guardamos de volta lá no armário.
E assim, pensando nessa série de atividades que nós temos que fazer, série de tarefas, nós acabamos ficando desanimados devido à nossa visão a curto prazo e não a visão a médio prazo ou a longo prazo. Agora, se nós estamos abatidos, se nós estamos desanimados, como nós podemos nos reanimar? Aí eu lembrei de alguns filmes que a gente assiste na TV, né? Por exemplo, na medicina, como é que se faz a reanimação cardiopulmonar ou a reanimação cardiorrespiratória? Então existe um conjunto de manobras que são feitas para garantir a oxigenação dos órgãos e também para garantir a circulação do sangue de uma pessoa que está numa situação de parada cardiorrespiratória. Então existem alguns procedimentos de respiração, existem alguns procedimentos de massagem cardíaca e quando é necessário e também quando é possível realizar, se utiliza um desfibrilador, aquele negócio que dá um tranco na pessoa, né? Que a pessoa recebe um choque. Desfibrilador, ele é um aparelho usado para, no caso dessa parada cardíaca, restabelecer o ritmo cardíaco do paciente. Então esse aparelho tem o objetivo de emitir uma carga elétrica moderada no coração para que ele retorne ao funcionamento. Por que eu coloquei essa questão desse exemplo da reanimação cardiopulmonar, ou também chamada de reanimação cardiorrespiratória? É porque nós podemos associar na nossa vida, né? Por exemplo, para que nós possamos realizar alguma ação, nós precisamos de uma motivação para realizar aquela atividade. A própria palavra diz, a palavra motivação, é motivo para ação. Só que se nós já passamos dessa fase de ter motivação e não temos mais motivação, o que nós podemos fazer? Então, depois que a motivação passa, nós temos que inverter. Como inverter? Inverter de motivo para ação, convertendo para ação para motivo. Então, nós realizarmos uma ação para o motivo aparecer. Então, no exemplo da organização desse armário de roupas, o que acontece quando nós tomamos a decisão de organizar esse armário e começamos a realizar a tarefa? Só reforçar, quando nós tomamos a decisão de organizar o armário e começamos a realizar a tarefa, nós vamos ficar no estado desanimado ou estado animado? Muito provavelmente nós vamos estar num estado animado, porque começamos a realizar a tarefa, ou seja, começamos a tomar uma ação para conseguirmos atingir aquele motivo, aquele objetivo. E o que acontece quando nós conseguimos finalizar essa tarefa, por exemplo, de organizar esse armário de roupas? Normalmente nós não abrimos um sorriso, como que dizendo, consegui, e sentimos aquele alívio. Ou mesmo até expressamos através de palavras, falamos assim, consegui, agora ficou tudo arrumadinho. Não dá uma sensação de alívio, uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosa, né? Então, nesse momento, o nosso cérebro envia comandos para a produção de substâncias que nos trazem um nível de satisfação, trazem um nível de prazer de uma tarefa terminada, de uma missão cumprida, que é o circuito de recompensa funcionando dentro de nós. E nós podemos tomar alguma ação para nós não cairmos em desânimo. Por exemplo, nós podemos começar a envolver a nossa consciência para conseguirmos identificar o mais rapidamente possível que nós estamos entrando em um estado de desânimo. E também é importante nós percebermos os hábitos que nós temos que influenciam no desânimo. Olha, nós temos hábitos que podem influenciar no desânimo? Temos sim. Por exemplo, nós ficarmos assistindo notícias ruins e sensacionalistas na TV, ou vendo notícias ruins nas mídias sociais, que não vão acrescentar nada na nossa vida. Aliás, acrescenta, aumenta o desânimo, né?
E assim eles vão nos desanimando cada vez mais. Quanto mais nós assistimos notícias ruins, mais nós nos desanimamos, mais nós vamos perdendo as esperanças. Só que no mundo não tem apenas notícias ruins. Se nós buscarmos na internet, tem muito conteúdo bom para a gente acolher, para a gente recolher, para a gente aprender. Tem muitos vídeos educativos, muitos vídeos edificantes. Tem os meus vídeos gravados também que estão disponíveis no YouTube, no Facebook e no IGTV. Então existem uma série de materiais disponíveis na internet. Basta nós sabermos selecionar o que é que nós queremos para nós. Aumentar o nosso nível de desânimo ou aumentar o nosso nível de ânimo. Então depende de cada um de nós. Por isso que é importante nós podermos identificar quais hábitos que nós temos que estão influenciando no nosso desânimo. E quanto mais rápido nós conseguimos identificar o desânimo se instalando em nós, mais fácil fica nós decidirmos sair desse estado. Vou repetir de novo, nós decidirmos sair desse estado, porque é uma decisão nossa, né? E é importante também nós diferenciarmos dos casos que necessitam de um apoio médico, psiquiátrico e também apoio de psicoterapeutas. São situações distintas. Mas mesmo assim, quando existe esse apoio médico, psiquiátrico, existe esse apoio de psicoterapeutas, nós podemos aplicar essas dicas também. Então essas dicas podem ser seguidas como um complemento dos tratamentos profissionais psiquiátricos e psicoterapeutas. Então essas dicas que eu estou dando não devem substituir os tratamentos profissionais. Ou seja, os tratamentos profissionais devem continuar e, em paralelo, seguir essas dicas. Então, quanto mais rápido nós identificamos que estamos ficando desanimados, mais rápido nós podemos tomar uma ação. E temos que tomar uma ação rápida também, para evitar de nós ficarmos apegados àquele sentimento de desânimo. Olha só que interessante. Se nós cairmos no desânimo, nós podemos nos apegar naquele sentimento de desânimo que nos leva a uma zona de conforto. Por que o desânimo é uma zona de conforto? Porque nessa situação de desânimo, nós não tomamos nenhuma ação, o que nos leva também a lamentações, queixas, reclamações, mas nenhuma ação para buscar soluções. Então, quando nós evitamos de cair nessa zona de conforto, nós podemos fazer algo que esteja sob o nosso controle, que esteja ao nosso alcance, para reverter essa situação. Por exemplo, quando nós estamos desanimados, até a nossa fala é desanimada. Passamos a falar mais baixo, falamos mais devagar. E a partir do momento que decidimos não ficar no estado de desânimo, podemos tomar uma ação oposta. O que é essa ação oposta? Se o desânimo nos leva a uma fala desanimada, uma fala lenta, nós podemos tomar uma ação oposta, que é começar, por exemplo, a falar mais rápido, para mudarmos o nosso padrão mental. Ou seja, através de uma ação oposta ao desânimo, que é o ânimo. Quando nós acionamos esse outro padrão, nós sinalizamos para o nosso cérebro que nós estamos animados. E o nosso cérebro obedece aos nossos pensamentos e passa a enviar comandos e substâncias para o nosso corpo. E o nosso corpo começa a se ajustar à nova condição de ânimo. Isso aí faz sentido? Então esse foi apenas um exemplo, mas podemos fazer qualquer outra coisa que nos deixa feliz, que nos deixa alegre, para produzir o ânimo em nós. Como, por exemplo, ouvir uma música que nós gostamos e nos sentimos bem, cantar, dançar, brincar, assistir algum filme edificante, assistir os meus vídeos, participar das minhas lives, assim como vocês estão fazendo, né? Ou vídeos de outras pessoas que você se identifica também. Por isso é importante nós tomarmos a decisão de não querermos ficar no desânimo, porque essa decisão apenas nós podemos tomar. E é algo que está sob o nosso controle e está ao nosso alcance.
Então, com essas dicas bem simples que eu dei, procurem colocar em prática para ver se não melhora o estado de desânimo. Então, o estado de desânimo pode acontecer em algum momento do dia, e aí nós podemos aplicar essas dicas imediatamente. Cibele Souza escreveu: boa noite. Parar de ver tanta tragédia e deixar de sofrer, porque a depressão se alimenta de tragédia. Não é ser egoísta, é parar de sofrer, porque estou muito sozinha. Exato, Cibele. Quanto mais tragédia, quanto mais notícia ruim nós vemos, mais nós alimentamos a negatividade dentro de nós, multiplicamos a negatividade que nós temos dentro de nós e vamos ampliando as nossas sombras também, porque o nosso inconsciente absorve todas as nossas experiências, aquelas experiências que nós praticamos e aquelas experiências que nós não realizamos. Só o fato de algo passar pela nossa frente, o nosso inconsciente já capta aquilo e joga no nosso inconsciente. Então é interessante nós prestarmos atenção o que é que nós estamos colocando no nosso inconsciente, porque em algum momento ele vai aflorar e vai bater forte em nós através de sofrimentos. Então tem uma pergunta que eu costumo receber, que é: como livrar dos nossos pensamentos negativos que insistem em vir a todo momento? Os pensamentos negativos geralmente acontecem porque nós ficamos pensando em coisas que ainda não aconteceram e produzem uma certa ansiedade, um certo medo antecipado. Então, se essa for a situação, que nós temos pensamentos negativos de coisas que ainda não aconteceram, mas que nós achamos que podem acontecer, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Nós não podemos remover os nossos pensamentos negativos. Poxa, que ruim, né? Porque nós não podemos remover os nossos pensamentos negativos, porque se nós tentarmos remover os pensamentos negativos, nós não vamos conseguir nem remover nem afastar esses pensamentos negativos. Um exemplo: não pense em uma girafa. Eu falei para você não pensar em uma girafa, mas qual a imagem que veio na sua mente? Então, se nós não conseguimos deixar de pensar na girafa, ocorre o mesmo também com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos negativos, eles não são removidos. Eles são armazenados também no nosso inconsciente e afloram em algum momento, porque eles precisam ser reconhecidos por nós. Só que quando eles voltam, aparecem com uma intensidade maior, porque nós não demos atenção da primeira vez. Então, o que acontece quando nós chamamos alguém e esse alguém não nos escuta? Da vez seguinte, nós usamos um volume maior para ver se a pessoa escuta. Se a pessoa não escutar, nós aumentamos o volume. Então é assim que o nosso inconsciente vai aflorando dentro de nós. Se nós deixamos passar aquele pensamento negativo e colocamos nosso inconsciente, não lidamos com ele, ele fica lá armazenado. E quanto mais vezes nós temos esse pensamento negativo, nós vamos alimentando esse pensamento lá no inconsciente. E aí, quando ele aflora, ele vai querer chamar mais a nossa atenção. E cada vez que ele vai aflorando, vai chamando mais e mais atenção, a nossa atenção, aumentando assim o nosso sofrimento, até que nós prestemos atenção no nosso inconsciente e nesse pensamento negativo. Então, quanto mais nós ignorarmos esse pensamento negativo, mais fortalecido ele vai ficar no nosso inconsciente, em forma de sombra, como define Carl Gustav Jung. E minha mãe escreveu aqui: o pensamento é força de atração. Isso mesmo, mãe, o pensamento é força de atração. O que nós pensamos, nós atraímos. Quando pensamos coisas negativas, atraímos coisas negativas, energias negativas. Quando pensamos coisas positivas, atraímos coisas positivas. Então, tudo isso varia de acordo com o nosso grau de pensamento. Bom, eu comentei que se nós não conseguimos remover os pensamentos negativos, o que nós podemos fazer? Agora eu tenho uma boa notícia. Se nós não conseguimos, ou se nós não podemos remover os pensamentos negativos, nós podemos
transformar esses pensamentos negativos ou ressignificar esses pensamentos negativos. Então, como lidar com esses pensamentos sobre coisas que ainda não aconteceram, mas que nós achamos que podem acontecer e eles insistem em retornar na nossa mente e perturbar os nossos pensamentos e perturbar até a nossa vida, né? Perturbar a nossa tranquilidade. Se nós analisarmos, pararmos para refletir sobre as nossas experiências em dificuldades anteriores, será que nós tivemos alguma dessas experiências que nós conseguimos superar? Muito provavelmente a resposta vai ser sim. Então, o que é que nós podemos fazer com esses nossos pensamentos negativos? Podemos acolher esses pensamentos e conversar com eles mentalmente, mas conversar com acolhimento e não encará-lo, não ficar enfrentando de frente, e sim acolher, como eu comentei em um dos meus vídeos, né? Então, qual o tipo de acolhimento e conversa que nós devemos ter com esse pensamento negativo? Então, acolhemos o pensamento e dizemos assim: se alguma dessas coisas acontecerem, eu vou ter condições de superar, assim como eu já fiz outras vezes. Eu vou receber ajuda se precisar, assim como aconteceram outras vezes. E sei que eu não recebo um peso maior que eu possa suportar, como aconteceu das outras vezes. Ou seja, eu vou conseguir dar conta do recado. Então, olha só essa dica interessante. Então, tentem fazer isso caso comece a surgir pensamentos negativos, um atrás da outra, de coisas que não aconteceram ainda, né? Então, tentem fazer isso e me contem no chat, pode ser agora ou pode ser depois, em um outro momento, uma outra situação que vocês estiverem passando por essa experiência, né? Contem no chat para mim, para ver se essa dica funcionou, ou essa dica ou aquela outra dica anterior que eu tinha dado. E também para ver se alguma dessas dicas fez sentido na sua vida, para ver se realmente é possível colocar na prática, na sua vida, né? Então, todos nós vamos passar por provas, vamos passar por obstáculos, por tentações, por momentos em que estaremos passando por uma região baixa da nossa vida. Então, nós temos os altos e temos os baixos da nossa vida. Então, a nossa vida tem altos e baixos. Então, pode ser que nós estejamos passando por um momento da região baixa, como em uma roda gigante. Vocês conseguem imaginar uma roda gigante e ver em qual situação um determinado assento dessa roda gigante ela se mantém na parte de baixo por muito tempo? Então, em que situação um dos assentos pode ficar muito tempo parado lá na parte de baixo? É quando essa roda gigante está parada. Então, quando a roda gigante está parada, aquele assento que está lá embaixo vai ficar por muito tempo lá embaixo, porque a roda gigante não está em movimento, está parada. Então, fazendo uma analogia com a nossa vida, se nós estamos passando muito tempo na parte baixa da nossa vida, pode ser que nós estamos parados e não estamos fazendo os movimentos corretos. Então, se nós ficamos, por exemplo, queixando da vida, reclamando de tudo e de todos, focando somente nos nossos problemas, no nosso passado, nós não estamos fazendo os movimentos corretos. E essa forma de agir também nos mantém parados na mesma situação, assim como aquele assento da roda gigante. Nós ficamos lá embaixo por muito tempo. E por que nós temos que passar por esses sofrimentos emocionais? Nós precisamos passar por esses sofrimentos emocionais para nós repararmos os erros que nós praticamos no passado e também para nós aprendermos e nós crescermos. Então, por que nós precisamos reparar os nossos erros? Bom, se os erros que nós cometemos causaram danos, pela lei de causa e efeito, enquanto nós não repararmos o dano, os efeitos vão continuar existindo. E os efeitos acompanham o nosso sofrimento moral, o nosso sofrimento emocional. Por isso que nós precisamos reparar os nossos erros.
E a outra pergunta que pode surgir: por que nós precisamos aprender? Por que nós precisamos crescer? Porque se nós não aprendemos e não crescemos, nós ficamos parados, ficamos estagnados. E aí, estagnados, nós ficamos naquele nível de sofrimento, repetidas vezes. E quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos conquistando mais experiências, mais ferramentas para lidar com as adversidades. E quanto mais experiências, nós vamos adquirindo também mais sabedoria. E principalmente, todos esses recursos podem ser muito úteis para nós podermos ajudar outras pessoas. E como é que nós nos sentimos quando alguém precisa de ajuda e nós conseguimos ajudar, com base nessas experiências que nós tivemos, com base nesses aprendizados que nós tivemos? Não é uma sensação boa que nós temos? E essa sensação boa tem uma grande duração, como resultado da liberação de substâncias no nosso organismo, nos deixando em um estado de bem-estar, de plenitude. Similar àquela sensação de missão cumprida, de arrumação do armário de roupas. Então nós vivemos em uma sociedade para nós aprendermos que nós dependemos uns dos outros. Somos todos interdependentes. Assim como as outras pessoas dependem de nós, nós também dependemos das outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. E nós não vamos conseguir atingir o topo de uma montanha enquanto não nos esforçarmos para subir essa montanha, desde o sopé até o topo. E durante essa subida, nós podemos encontrar muito mato, muitos espinhos, pedras pelo caminho, regiões com barro, e até nós podemos estar sujeitos a intempéries como frio, calor, sol, chuva, e vamos subindo essa montanha carregando a nossa bagagem. Mas quando nós chegamos lá no topo da montanha, nós podemos vislumbrar as paisagens que nós não conseguiríamos ver enquanto nós estávamos lá no sopé da montanha. É uma conquista nossa. Então, para nós conquistarmos a paz interior, a serenidade, nós precisamos percorrer o caminho também. E nessa jornada, nós também vamos encontrar espinhos, pedras, dificuldades, tempo ruim, carregando a nossa bagagem. O Silvio Yuji Aishima escreveu: pensamento negativo na vida passada pode influenciar na vida atual. É o que você comentou aqui, é bem interessante, Yuji. Pensamento negativo na vida passada, se ela persistir, ela pode continuar presente também na vida atual e continuar atraindo as coisas ruins. Então, quando nós temos esses pensamentos negativos, mesmo que tenham vindo de vidas passadas, é importante nós prestarmos atenção, porque em algum momento nós temos que lidar com esse pensamento negativo. E aí eu passei até a dica de como nós lidamos com o pensamento negativo, que nós não vamos conseguir eliminar, não vamos conseguir afastar. Nós precisamos transformar esse pensamento negativo. Nós precisamos ressignificar esse pensamento negativo através do acolhimento. Obrigado pelo comentário, Yuji. A Agnes Ferreira escreveu: sou muito otimista no que faço, no que planejo, sou feliz por essa característica. Muito bacana, Agnes. Essa positividade, esse otimismo ajuda também a atrair boas energias. O fato de ser otimista dá aquela sensação de gratidão por tudo que está acontecendo na nossa vida. E essa sensação de gratidão, ela é importantíssima. Que quanto mais gratidão nós temos por tudo que está acontecendo na nossa vida, mais nós recebemos coisas boas. Muito bacana. Obrigado pelo seu comentário, Agnes. Obrigado também pelo seu comentário, Yuji. Muito bacana também. Então, por que nós precisamos aprender, nós precisamos crescer e ajudar outras pessoas? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos ampliar o nosso nível de consciência.
E conforme nós vamos ampliando o nosso nível de consciência, vamos adquirindo maiores capacidades. O nosso potencial vai aumentando cada vez mais. Caso contrário, nós vamos estar realizando outros papéis. Então, quando nós vamos tendo esse potencial aumentando, que papel que nós estamos realizando? O papel como seres humanos. Porque se nós não estamos realizando o papel como seres humanos, nós podemos, por exemplo, realizar papéis como de um mineral. O que faz um mineral? Por exemplo, uma pedra. A pedra fica ali parada, a função dela é ficar ali parada, ficar imóvel. E quando existe alguma movimentação, ela se movimenta também. Ela é estática, né? Ou seja, ela é reativa às ações que são impostas sobre ela. Vai ficar ali parada. É a função da pedra, ficar parada. Então, se nós estamos cumprindo esse papel com o mineral, nós também vamos ficar parados. Mas também vamos sofrer, porque nós não estamos cumprindo nosso papel como seres humanos. Por exemplo, tem uns papéis como o de um vegetal. O vegetal faz a fotossíntese, faz a troca gasosa, produz frutos, o mesmo tipo de fruto, de acordo com a sua espécie, e assim ela vai vivendo, e ela é feliz produzindo seus frutos. Ela está cumprindo o seu papel, está cumprindo o papel pela qual ela foi criada. E um animal? Um animal também tem as suas funções de animal, com foco nos instintos, foco na sobrevivência, de acordo também com a sua espécie. Então, da mesma forma, se nós estamos fazendo o papel de um vegetal, podemos ficar lá fazendo a nossa fotossíntese, né? Também estamos parados, né? Não estamos realizando como seres humanos. E se estamos atuando como animais, apenas atuando só na base dos instintos e sobrevivendo, também nós não estamos cumprindo o nosso papel. Então, quando nós realizamos apenas esses papéis de mineral, ou de vegetal, ou de animal, que são diferentes dos papéis aos quais nós devemos atuar, nós nos frustramos como seres humanos. E quando nós nos frustramos, vem junto também os sofrimentos. Então, para que nós possamos ser seres realmente humanos, o nosso papel é desenvolver a nossa consciência para galgarmos níveis cada vez superiores de capacidades morais e espirituais. Eu acredito que você já ouviu aquela frase: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Acho que todos já ouviram essa frase, né? Então, sempre que nós passamos por provas, por obstáculos, nós não devemos obscurecer o nosso ambiente, e sim iluminar o nosso ambiente, para que nós possamos crescer cada vez mais, porque cada um de nós somos deuses e podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, segundo ele mesmo disse. Então é importante nós não obscurecermos os nossos caminhos, e sim iluminarmos, porque nós sabemos que nós passaremos por um processo, ou nós estamos passando por um processo de construção interior, para nós nos tornarmos seres cada vez mais humanos, menos mineral, menos vegetal, menos animal, e sim seres humanos, englobando todos eles também, ok? Marlene Oliveira Prudência escreveu aqui: sabe as palavras, precisamos desses momentos para abrir a mente. Muito bom, obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário, Marlene. Então, se nós reclamamos que não encontramos a felicidade no mundo, é provável que nós estejamos ainda no meio das pessoas que esperam a cooperação dos outros para construírem a nossa felicidade. E os nossos amigos nos orientam a nós termos ânimo, um bom ânimo. E há muitas pessoas também à nossa volta, pessoas que nos cercam, que nos pedem proteção, nos pedem entendimento, para que nós possamos aprimorar a nossa ação em servir as pessoas que estão à nossa volta. Então existe muita expectativa à nossa volta, e mesmo assim, pode ser que ainda continuamos esperando pelo auxílio do mundo.
mas na realidade é o mundo que espera a nossa parcela de contribuição, que nós possamos contribuir cada vez mais para auxiliar o próximo e construirmos um mundo melhor, cada um dentro do nosso raio de ação. Eugênia Kulik escreveu: como é dolorido aprender e evoluir, mas ao mesmo tempo devemos gratidão por tão grande oportunidade da leveza do aprendizado. Tenho muita gratidão a todas as intempéries que enfrentei. Muito obrigado pelo seu comentário, Eugênia. Exatamente, sempre quando nós temos uma mudança para a evolução, nós temos também essa dor. A dor, ela é presente na nossa vida, mas o problema não é a dor, é a forma de como nós vemos essa dor. E isso vai nos fazer sofrer ou não. Se nós sabemos qual é o significado daquela dor, não faz sentido nós sofrermos. Mas quando nós não sabemos qual é o significado da dor, nós sofremos. Então, mesmo na natureza também, sempre quando existe a mudança, existe a dor. A semente, quando ela está brotando também, ela também sente aquela resistência para ela romper aquela semente e se transformar em broto, para se transformar em planta. Então a natureza também tem os ensinamentos para nós prestarmos atenção. Então realmente é doloroso esse processo de crescimento, mas ele é necessário para que nós possamos crescer cada vez mais, né? Então eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo da live de hoje, no conteúdo do vídeo de hoje. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que estão me acompanhando aqui na live, ao vivo ou no vídeo gravado, né? Então gratidão a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo. Espero vê-lo e espero vê-la nessas lives. E desejar boa noite a todos, que todos possam ter uma excelente noite, uma noite tranquila, serena, que todos nós possamos despertar bem serenos, bem tranquilos, refletindo também nas oportunidades que nós temos de aplicar as dicas de hoje, né? É isso aí. Boa noite a todos.